Então, na aula passada, a gente parou aqui, né? Krishna falando a diferença, né, entre os ignorantes e as pessoas sábias, né? Que em termos de ação, ambos fazem a ação. A ação, né, como ele falou lá no capítulo 2, Jatutistat Akarma Kurtz, que, boa noite, Márcia, Nakshanam Tistat Akarma Kurtz, e nem por um momento Nakshanam Tistat permanece, né? Uma pessoa permanece a karma kurtz, sem fazer a ação. Então, a ação, ela é inevitável, ela é a própria natureza do mundo, do universo, é a ação. E a ação, ela não tem como ser evitada. A diferença é que, enquanto os ignorantes, né, acerca da natureza da ação, eles fazem essa mesma ação apegado, né, fazem, né, as ações apegados, né, esses ignorantes, né, assim como os ignorantes fazem a ação, só que de uma forma apegada, ele vai dizer, tatá, da mesma forma, asaktas, da mesma forma, o quê? Kuriat, optativo, né, da raiz ker, da mesma forma, pode fazer. Quem pode fazer? Aqui era o ignorante, aqui é o sábio. Da mesma forma, pode fazer o sábio, tá? O Professor, quê? Oi, posso tirar uma dúvida? pode? É, eu esqueci qual era a diferença, porque tem o A que nega na frente e tem o outro A que é o que ele reforça, não é isso? Na frente da palavra? O a breve, ele nega, tá? Ah, então na palavra, por exemplo, a caixa seria o A longo na frente. Na verdade, a caixa Ah, ela não é prefixo, ué, não é prefixo, é não? uma palavra só, não, é a palavra para espaço. Sim, sim, Peraí, como é que é mesmo? É a a caixa. isso aqui é uma palavra só, é um substantivo. Aqui, ó, livre, o livre ou o espaço aberto, né? A vacuidade. Agora, Ah, o que mas o A é longo mesmo também. é longo. Aqui, na verdade, como é que é formada a palavra? Por exemplo, a Nand, Nand, tá? Nand. Nand quer dizer felicitar, né? Ser feliz, alguma uma coisa assim, tá? Nand, essa é a raiz verbal. E a É, Ananda é A longo também, né, é. na frente. Aí você bota o sufixo nominal primário, tá? Sufixo, depois da raiz lá, depois da palavra, né? Nanda. Nand quer dizer se felicitar, Nanda forma o substantivo felicidade. Aí, se você vai lá na frente, coloca o a breve, você está dizendo que é alguém que é joyless, alguém que não tem felicidade. Agora, se você botar o a longo, é alguém que tem muita felicidade. Então, o a breve, ele nega. O a longo, ele enfatiza. Aqui a gente tem o quê? Um A breve. Então, ele está negando, tá? A qualidade de vidvat, que é a qualidade de sábio. Então, quem é o não sábio? É o ignorante. Ele fala a vidvansa. Aqui são a vidvats no plural. A vidvas no plural. Então, quer dizer, os ignorantes. Tanto é que aqui é nominativo plural também. Então, essas duas palavras estão no mesmo caso. Então, quer dizer, que são quem? Os ignorantes apegados. Tá?
apegados. Fazem, né? Nas ações. Locativo, locativo singular, na ação, né? Locativo singular neutro de Kahneman, né? Então, da mesma forma que os ignorantes, apegados, fazem na ação, ele vai dizer, tá, ó, os correlativos aqui, tá, da mesma forma, aí, ó, tirou o A, tá? Ele poderia colocar um aluno aqui, ó, porém, ficaria com uma sílaba a mais. E a gente teria 9 sílabas aqui dentro do ANUSTUB e quebraria a métrica. E aqui ele já entrega o significado que ele quer. Então, Wittwons, da mesma forma, pode fazer o sábio, né? Kuriat Wittwons pode fazer o sábio, porém, a diferença é o quê? Pode fazer o sábio, Tikir Shuru, desejando. Desejando o que ele deseja? Louca sangrarram. Louca é mundo, pessoas, né? E o sangraha é o quê? É o prefixo san, mais a raiz grar, quer dizer, pegar, reter, né? Então, sangrar, tá vendo? Que é segurar junto, né? Que faz a palavra sangraha, que quer dizer o todo, né? Professor, Quer dizer, uma aglomeração. então nem sempre o na frente é um prefixo da O palavra? Não, san, não, o A. nem sempre. Nem sempre. Por exemplo, a própria palavra aqui, ó, Ana, quer dizer grão. É comida, né? Quer dizer comida. Então, nem sempre aqui o A breve ou qualquer coisa que venha na frente aqui é um prefixo. Aqui é a palavra. E como, e como que a gente sabe quando é um prefixo, quando não é? Pois é pelo conhecimento de glossário. À medida que você vai tendo conhecimento do texto, dos textos, assim, da língua, você vai aprendendo as palavras e você vai começar a ter uma desconfiança. Começa com uma leve desconfiança que vai se aumentando até se formar a certeza. Aí, quando eu olho, por Ah, exemplo, entendi, a palavra entendi. sangrar, aqui, sangrar, aí eu já sei. Eu Porque olho e você falo, vai, porque você vai conhecendo as palavras também isso. que não tem, né, o A na frente, e você já vai É, começando a entender. sim. Aí vamos supor que eu veja lá uma palavra tal e eu desconfie que essa palavra por exemplo, preto, tá? Ou só tá? Pre. Aí eu falo assim, pô, o que que é pre, cara? Pre é prefixo de prema também, né? Não. Não? O pre aqui é pra, prefixo pra frente, mais a raiz verbal i, que quer dizer ir. Pre quer dizer ir para frente, morrer. Tendo ido, né? Ó, tá vendo? E o participio declinável dele, pretia, tendo ido, né? Tá? Então, quando a gente vai estudar sânscrito, o que a gente está estudando? Está estudando Vyakara. Errei. Estou estudando Vyakarana. O que quer dizer Vyakarana? Ó, Vyakarana é vi, prefixo, a, prefixo, raiz, cur, fazer, é Vyakar. Aqui é fazer. O vi tem a ideia de contrário. Então, occur é fazer, viacur é desfazer. Tá. Botar no sangue aqui, ó. O i, quando encontra uma vogal que não seja ele, vira semivogal palatal, o ian. Viacur quer dizer o quê? Undo, desfazer.
Esse é o sentido da gramática. A gramática em sânscrito, ela é vyakarana, ela é desmonte. Então você vai olhar para a palavra e você vai desmontar ela. Quando eu vi lá, né, sangraha, aí eu já entendi. Eu vou falar, como é que essa palavra é? O desmonte dela é o prefixo san, da raiz gra, mais o sufixo nominal primário a, mais a marca do acusativo em sangraham, tá? Então tá aqui, ó. Sangraham. Sangraham, na verdade, né? Então, e é um composto nominal. Sangraham. É louca sangraham. Então a aglomeração do todo, né? Propiciação ou conciliação dos homens. É o bem do universo, é o bem das pessoas, né? Então, o que ele está falando? Da mesma forma, o sábio, ele pode fazer optativo, né? Desapegado. Aqui, essas duas palavras aqui, ó, vidvams asaktas. Da mesma forma, pode fazer o sábio desapegado. Esqueci de botar essa palavra aí. Desapegado. Tá? O quê? Tikircho, desejando o bem, desejando o bem do todo, tá? Então, aqui, ó, que ele está falando do quê? Da importância de você dar o exemplo, por mais que você não precise fazer, existem outras pessoas que se espelham em você, então isso faz de você um shrestha. E sendo você um shrestha, você tem o dever de agir, porque você é um modelo de inspiração para as outras pessoas. Então, ele continua fazendo aí ele continua falando da ação. Então, aí que ele está falando, cara, o sábio, ele não deixa de fazer a ação, ele faz a ação, só que ele faz a ação também, tá? Também, não é só isso que ele tem em mente, não, tá? É muito mais coisa, que a gente vai ver para frente. Só que ele faz a ação também considerando o bem-estar de todas as pessoas, porque ele vive dando exemplo. Tá? E por que também, né? O Krishna vai falar aqui. Nabudhibe bhedam janaye ajnanam karma sanginam joshayet sarva karmani vidvam yukta samacharam. Aqui ele está falando da ação em determinado âmbito, né? O âmbito humano das pessoas e tal. Depois ele vai começar a falar aqui de uma ação em outro âmbito, dos gunas. Então, o que ele está falando aqui, ó? Na Buddhibheda, aqui é o verbo, né? Janayet, aqui por causa do sandhi, né? Juntou a dental T, a vogal an, virou D. Então, Janayet, eu jogo aqui no dicionário, Janayet, verbo. Então, terceira pessoa do singular, ele, né? Da voz ativa, do optativo, ou seja, é aquilo que pode ser, né, causativo. Raiz jam. Jam quer dizer produzir, gerar. A produzir, criar, causar. Então, na terceira pessoa do singular do optativo, não tá aí no verso, tá? Mas eu boto entre colchetes aqui só para depreender a pessoa. Pode causar. Pode causar. Jana Yates. Ele pode causar. A gente tem que já direto associar a partícula de negação na, né? Então, botar aqui, ele não
pode causar. Não pode causar o quê? Tem que estar no acusativo, tá? Tem que estar aqui é genitivo, genitivo plural masculino. Genitivo plural masculino. Vem depois do bem depois do acusativo. Quem está no acusativo aqui, ó, é um composto nominal. Buddhi redam. A marca aqui do acusativo, que é o terceiro caso. É nominativo, acusativo. Segundo caso. Terceiro caso é um instrumental. Então, Acusativo é o que mesmo? é o objeto direto. Vamos supor, eu como a melancia. A melancia seria o acusativo. Eu comendo, eu fazendo a ação, seria o nominativo. Seria o sujeito da oração. Então, reda. Reda. É a separação, né? Uma splitting, né? Uma separação. É quem recebe a ação, então. O acusativo é aquele que sofre a ação. Tá. Então, esse reda, ele é o quê? Uma ruptura, né? É tipo uma coisa assim, sabe quando uma pessoa ela é ignorante e, e aí você considera que determinada manifestação dela em relação ao Supremo, ou então determinado comportamento dela, tipo, é limitante, por exemplo, essa pessoa ela só trabalha e dorme. Aí você vai lá e fala, sabia que você só trabalhando e dormindo, você está levando tua vida para o inferno? Você não está produzindo nada nessa vida, você vai ter um mau karma. Aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, nossa, mas eu já trabalho tanto, eu faço o que eu posso, não sei o que, é porque eu não consigo realmente fazer mais, não sei o que. Aí o que você está fazendo essa pessoa? Você está criando nela uma ruptura. E talvez tudo que ela possa fazer, tudo que ela consiga fazer, é aquilo que ela já está fazendo. Mas aí vai você lá e cria e dá uma ideia errada para ela. A partir daquele momento ali, ela começa a se questionar, mas ela não consegue ir além disso. Então, você fez o quê? Você fez um bebida. Você causou uma confusão nela, né? Um distúrbio na pessoa, né? Uma aberração da mente. Então, às vezes, ela só podia fazer aquilo. Né? Foi lá você e bagunçou a vidinha dela. Não tinha o direito de fazer isso. Né? Então, ele, né? Ele aqui, na terceira pessoa, quem é esse ele? Esse ele aqui é o sábio. Ele está se referindo a esse cara aqui. O sábio, ele não pode ou ele não deve causar o quê? Confusão. Confusão. Porque se o sábio deixa de fazer o dever, o que as pessoas que são ignorantes vão pensar? Pô, se o sábio, o Arjuna, ele optou por não fazer o que ele tinha que fazer, eu também não vou fazer. Entendeu? Então, cria uma confusão que existe ali, então, uma escolha quanto à execução do dever. E não há. Em relação ao dever, assim, você tem que fazer. Esperando o bem último, o dever é compulsório, tá? Mas aí você abre um precedente na cabeça das pessoas para elas começarem a achar que o dever é uma coisa opcional. Ah, vou pagar pensão se eu quiser, se eu não quiser, não vou pagar pensão. Não é opcional, né? Existe ali uma consequência. Então, esse cara que é sábio, o Vidvat, na Jana Yates, ele não deve causar, ele não pode causar o quê? Essa confusão nas pessoas, né? Confusão em quem? Confusão dos karma sanguinam. Dizem, né, que a palavra sanga é sangha. San é junto e gar é ir, né? Ir junto. Sanga. E aí, ó, o inam aqui é a marca do genitivo plural. Então o Sangue. significado literal de sangue é ir junto. Vou até botar aqui, ó. Sanga. Porque a gente geralmente traduz como comunidade espiritual, né? Ó.
Não, e também, né? Porque é uma aglutinação, né? Mas tá vendo aqui, ó, sangá, né? E aqui ele bota sanj, né? Que também é outra raiz para apego, né? Eu conheço a palavra Sandivani. Sandivani. Se eu botar aqui, ó, sanguíneo, é o cara que tem a qualidade de ir junto, tá? É aquele cara que tá junto apegado. Aí quando você bota sanguinão, é dois apegados. Só botar aqui, ó. Esse prefixo IN aqui, ele é parecido com aquele do ER do inglês, né? Tipo run, correr. Runner, corredor, né? Então, se eu falo assim, karma, ação. Karmin, aquele que está engajado na ação, tá? Se eu falo dharman, dever. Dharmin, aquele que está engajado no dever, tá? Jnana, conhecimento. Jnanin, aquele que tem conhecimento, tá? Então, quando eu falo sanga, é tipo um apego, tá? Sanguin é aquele que é apegado. Sanguinam é genitivo plural. Só botar aqui, ó, grammar. Sanguin. Aí a gente pega o genitivo plural. Genitivo plural. Sanguinão. Ou seja, genitivo dá ideia de posse. Então, dois apegados. É um composto nominal, né? Karma, sanga. Apegado à ação. Não vai achar. Karma sanguíneo. Aquele que é apegado à ação. Mas esse composto nominal ele não está errado, tá? É porque o dicionário mesmo não tem ele aí. Mas tá aqui, ó. Karma sanguinão. Ele não pode causar confusão. No português seria nois, né? Mas aqui no sânscrito seria dois. Confusão, dois apegados, apegados à ação. Só que ele usa também agnanam. Agnanam é também genitivo plural, né? Confusão, dois ignorantes apegados à ação. Então, beleza. Então, ele, né, o sábio, não deve causar Budibhedam, confusão, né, ou ruptura dois ignorantes apegados à ação. Tá? Posso perguntar uma coisa? Pode? O que acontece? O pessoal separa muito a palavra Brahma, né, de Brahman, que seria o todo, né, e o outro seria o Deus Brahma, que é o criador. Só que a palavra Brahma não tem, é Brahman, né? Porque, na verdade, quando você fala Brahma, você está declinando, né? Ops. Você está declinando ela aqui, ó. Eu queria entender essa diferença, como é que o pessoal faz essa separação? Porque Brahma, o quê? A outra palavra? Brahman e Brahma. Brahma seria o Deus criador e Não, Brahman seria o todo, seria o Deus sem Brahma forma, né? seria o Brahman no nominativo aqui, ó, dependendo do contexto, né? Exatamente, é isso que eu estou querendo entender no sânscrito. Por que eles fazem essa separação? Mas aí Porque... tem que pegar o texto para ver. Entendi. Que aí vai saber certinho. Ó, Entendi. aí beleza.
Aí, Joshayet, Sarva Karamani, Vidvam, Yukta, Samacharam. Aí, de novo aqui, ó, o optativo, né? Terceira pessoa do plural, do singular, da voz ativa, da raiz Jush. Jush quer dizer favorecer. Aí, terceira pessoa singular, voz ativa, optativo. Então, favorecer. Então, ele pode ou deve o quê? Favorecer, satisfazer ou favorável, né? Ser, né? Ser satisfeito, ser satisfeito ou favorável. Vou botar aqui, ó, deve ou pode favorecer, tá? Favorecer. Quem achou o verbo? O que você vai fazer? Primeiro caso, nominativo. Quem está no nominativo aí? Vitvam, Yukta. O sábio, né? Vitvam, o sábio. E esse sábio é o quê? Ó, ele é Yukta. Yukta é a raiz yud, ligar, mais particípio passado, né? Ligado, unido, mais a marca do nominativo singular masculino, S ou Sarga, né? Na Devanagari, 2 pontos. Então, o sábio, porque, cara, a única significado real do yoga seria unido à realidade. Então, e unido à realidade, à verdade, unido ao yoga, ou seja, é a visão na qual você não se vê distinto do universo, você vê você, mas você vê a sua integração com o todo, que não tem nada, não tem ponta solta nesse universo. Então, o sábio unido à realidade, ao yoga, ele deve favorecer, tá? Deve favorecer. Botar assim, ó, Sarva Karmani é um composto nominal, né? Na ação toda, fica meio esquisito, né? É na ação toda. E Karmani é locativo singular neutro de karma. Vamos só confirmar aqui, mano, que Karmani tem Karmani index. Karmani. Nominativo plural. Quase que eu caí na armadilha, né? Aí aqui, Karmani é o singular. Mas, na verdade, é Karmani. Plural neutro. Então, quase que eu caí na armadilha aqui. Isso aqui é a marca do plural. Deve favorecer nas ações todas. Então, você pode botar, né? Em todas as ações, né? Eu não coloquei assim, por quê? Porque no composto nominal você lê de trás para frente. É dessa palavra aqui para trás, tá? Então, o sábio, unido à realidade, unido ao yoga, ele deve favorecer nas ações todas o quê? Samacharam, fazendo, procedendo, né? Samacharam é o quê? Prefixo sam, com prefixo a, intensificador, mais a raiz char, que quer dizer mover, proceder, mais a marca do particípio presente. Porém, ficou com a marca do nominativo singular. Então, do at ficou an, tá? Só para você
ver aqui, ó. Charam é particípio, tá? Aí vai dizer, o nominativo singular masculino da raiz char, tá? Aí com o nome, aí fica chan, né? Charam, né? Prefixo san, o prefixo a longo, que ele intensifica, a raiz char, quer dizer proceder, mover, fazer, tá? A marca do particípio presente, que dá uma ideia de gerúndio, né? Fazendo, procedendo, e a marca do nominativo singular. Então, o sábio, unido à realidade, ele deve favorecer nas ações todas o quê? Agindo ou procedendo. Não tem como fugir. Faz a ação, porque o ganho mínimo é o exemplo. Aí ele já entra em outro assunto aqui. Prakrti kriyamanani gunaih karmani sarvasha ahamkara vimudhatma kartahamiti manyate. Só lembrando que existem dois tipos de vogais longas. A vogal longa, por natureza, você olha para ela, você sabe que ela é longa, e a vogal longa por posição. A vogal longa por posição é aquela que antecede o quê? Um encontro consonantal. Tá? Ela antecede o encontro consonantal. Então, aqui no verso, e somente no verso, não na prosa, ela seria uma vogal longa. Tá? Então, aqui é breve, aqui é breve, aqui é longa por natureza, porque é um ditongo, né? E, ai, o, ao, são longos por natureza. Aqui é breve, breve, longo por natureza, breve. Aí aqui já é longo, porque antecede o encontro consonantal. Então aqui não é Karmani, no verso seria Karmani. Tá? Aqui já seria longa também, encontro consonantal aqui. E por aí vai. Então isso só acontece no verso, não na prosa. Aqui a gente, primeira coisa, né, acha o verso. E o verso ele está aqui, ó. Kriyamanani. Kriyamanani é o cria, cria manas, fazendo ação. E aqui, ó, é um nominativo plural ou acusativo plural, tá? Então seria o quê? Fazendo, fazendo. Ó, Kriyamanani Armani. Então, no meu caso, tá? No mesmo caso. Então, aqui seria o quê? No contexto, seria nominativo. As ações não é fazendo, né? É sendo feito para ficar melhor, sendo feitas. As ações sendo feitas. Sarvasha é indeclinável aí. Vamos colocar todas as ações sendo feitas. Por quê? Achamos aqui, né? Sendo as ações, Sarvasha, todas as ações sendo feitas. Gunai instrumental singular masculino de guna. Guna é modo, né? Gunai pelo modo.
Gunai. Aí você... Instrumental, pelos modos. Né? Instrumental plural masculino. Todas as ações sendo feitas, Gunai, pelos modos. Ó, primeiro caso, primeiro caso, primeiro caso, né? Na verdade é Sarvachas. Ele é indeclinável, né? Declinável. Só que ele vai fazer mais sentido ali. Então, todas as ações sendo feitas, terceiro caso, né? Gunai, pelos modos. Depois, primeiro caso nominativo, segundo caso o acusativo, não está aí. Terceiro caso o instrumental, está aqui, né? E o sexto caso, né? É o genitivo, né? Só a Kurt, feminino, né? É genitivo. Para Curter. Aqui, ó. Genitivo. Não tem. É a ordem, né? Esquece aqui o vocativo. Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto, quinto, sexto e sétimo. Quando não tem lá o acusativo, eu pulo para o próximo caso, o instrumental. Foi o que aconteceu lá. Terceiro caso. Não tem dativo, não tem ablativo, tem genitivo. Então eu vou no genitivo. Para Curti, é uma palavra feminina que quer dizer natureza. Para Curti. É todo o universo. Tá? Natureza, cara, que tem constituição. Para Curti. Natureza de Qual é a diferença da palavra Prakrti e Jagat? Ó, Jagat é o universo, né? É o universo. Aquilo Prakrti é que é, natureza. aquilo que é o móvel, né? É uma palavra para o universo, né? É uma palavra para o universo. Cadê? Tanto aqui, ó. Tanto é que você fala, né? Jagat Nata, Nata é controlador, né? Você fala o É quê? equivalente a Ishvara. Jagannatha, que é o controlador. É equivalente à palavra Ishvara? É. Ah, tá, ó. É Jagannatha. Por equivalente à palavra Ishvara. Que quer dizer isso aqui, ó. Jagat Nata, que é o controlador do universo. E aí você pode falar para Kurt, que é a natureza do mundo. É o mundo, né? Tá. Acho que Jaga é mais para as tradições Vaishnava e Ishvara seria para a tradição Shaiva, né? Seria mais ou menos isso. Sim. Essa palavra eu escuto mais na Vaishnava mesmo. Para Kurt, você vai dizer que é esse mundo. Vamos dizer, a Ishvara. Então, todas as ações sendo feitas pelos modos, o quê? Genitivo, né? Esses modos são de quem? São da natureza. Tá? Isso aí é extremamente vinculado, está totalmente intrínseco àqueles versos que Krishna fala da ação. Aquele que vê a ação na inação, e inação na ação, é sábio entre os homens. Até mesmo esse assunto, ele é difícil de entender por aqueles que são inteligentes, né? Esse é um assunto muito difícil de entender, porque o que a gente está falando aqui é da ação. E você vai entender o quê? Que eu, essencialmente, não faço ação. Olha o que ele fala aqui agora. Ahankara Vimudhatma. O cara tá
aham, iti, mania, te. Ele está falando aqui, ó. Aqueles cuja mente está iludida com um pensamento de eu faço, né? Mania ter, ele pensa, e tia aspas, arrancartar, eu sou o autor, eu sou o agente, né? Vamos traduzir, ó. Maniater, Raisman, né? Dessa classe aqui, eu esqueci o nome da classe, que é a mesma do Paz. Vamos só botar aqui, ó. Classe 4, classe 8, tá? A raiz pensar, né, ela forma a palavra mantra, que as pessoas, né, insistem em dizer que é mente traz liberação, isso não existe. Para ser man, você tem que adicionar o sufixo nominal primário mana, as, e aí você faz o substantivo mente, tá? Manas. E esse tra, aí, ele é um sufixo de instrumentalidade. Instrumento para pensar. Mas não é isso que eu queria dizer. Quando eu falo aqui a raiz man, essa raiz ela só pode ser conjugada na voz média, ou seja, a ação que o sujeito faz para si mesmo. A man, aqui classe 8, aí se eu for conjugar ela, man, só vai aparecer a voz média, ou seja, a ação que eu faço para mim mesmo. Tá vendo? Só aparece a voz média. É média aqui também, tá? Não aparece, por exemplo, maniati. Não, não. Ah, eu penso para ele. Não. Eu penso para mim. É a ação que eu faço para mim, tá? Maniati. Por isso está aqui, ó, maniati. Ele pensa, porque pensar para ele, somente ele por ele. Então, por isso você não vai ver aqui na voz ativa. Você vai ver sempre na voz média, sempre que a ação que o sujeito só faz para ele mesmo. Então, maniater, pensa, ele, né? Ele pensa. Ele, ele pensa. Quem pensa? Aí você liga ao nominativo. Vimudatma, vimudatman, atman. Aqui seria nominativo singular. Nominativo singular, de um composto nominal. Ó, vi, putz, que é iludir, que aí pega o sufixo nominal primário e coloca iludido, tá? E nominal atman. Então, aquele cuja mente, tá? Porque é uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários significados. Pode ser corpo, mente, alma, intelecto, pode ser o Brahman, Vimu, Atman, Viva, só? Ah, tá. Faltou um alongo aqui, ó. Senão, Vimudhatman. Aquele que é mentalmente tolo. Aquele que é perplexo na mente, aquele que é sem sentido. Tá? É aquele que é o ignorante. É o nominativo. Então, o iludido pensa, mania tem. Tá? Esse iludido não é um iludido qualquer. Ele é um iludido que arrancara. Arrancara é pronome arran, eu, nominativo singular, mas
Palavra cara, que é fazendo, né? Essa aqui é uma palavra que o pessoal usa para quê? Para falso ego, né? O pessoal gosta muito de falar, falso ego, falso ego, falso ego, mas muitas vezes não sabe o que é um falso ego. Falso ego, na verdade, quer dizer o quê? É uma falsa concepção de eu, tá? E uma pessoa, geralmente usa o falso ego quando a pessoa tem um ataque de pelanca, quando a pessoa é invejosa, quando a pessoa se tem alguma reação que não é socialmente, não é socialmente amigável. Vai falar, tá de falso ego. Mas não é isso. Arrancara quer dizer que no intimamente ali há uma crença em você que você acha que você está fazendo a ação. Quer dizer, eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo. Que, na verdade, é Guna Prakriti. São os gunas da natureza. Então, é a concepção do eu individual. Alta consciência, tá? Arrancara. Só que é Vimudatman. Arrancara Vimudatman não vai achar. Mas esse aqui é o composto nominal que está lá. Aquele que é iludido, o iludido, quanto a si, o iludido, quanto a si mesmo, pensa, tá? Pensa, mania ter. Arrancar a vimudatma, mania ter. O que ele pensa? Arrancar, ó, nominativo, né? Carter, a palavra. Final word, tá? Aí você bota aqui, ó, declension. Carter. O nominativo é cartar. E o aham é nominativo singular do asmad. Asmad quer dizer eu, aham quer dizer eu como sujeito. Então, aham, eu, não está no verso aí, eu sou o quê? O autor. Iti. Isso aqui é aspas, né? Ele está usando aqui. Eu sou o autor. Que, na verdade, de quem é a autoria? Uma da natureza. Que vão se alternando entre Sattva-Rajas e Tamas. Tá? É a própria natureza que faz a ação. O eu essencial não faz a ação. E isso que é tão difícil de entender. Porque quando a pessoa vai estudar Vedanta ou algum texto, ou é de alguma outra tradição, seja ela qual for, e você fala assim, o que é o eu? Ela vai acabar descrevendo o eu com qualidades do não eu. E que as qualidades, a principal qualidade do eu é não ação. Todas as ações, elas são feitas dentro do tempo e espaço. E o que é uma ação? Uma ação é uma mudança, uma modificação. E o que Krishna falou lá no capítulo 2, lá para Arjuna? Pois se ele é o mesmo no passado, no presente e no futuro. Ele não é Nainam Tindamti Shastrani, Nainam Dahati Pavaka. Ele não pode ser cortado pela arma, ele não pode ser queimado pelo fogo, ele não pode ser molhado pela água, ele é imutável, ele tá presente. Ele é e é. Ele foi, ele é e ele sempre vai ser. Ele não tem mudança. Ele não era uma coisa ontem e hoje vai ser outra coisa. Não. Ele é permanentemente o mesmo. E quando você fala de ação, sejam elas conscientes ou inconscientes, né, deliberadas ou
automáticas, né? Por exemplo, seu coração batendo, você não tem escolha quanto a isso, é uma ação, né? Então, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que está dentro do tempo e espaço, está dentro de um ambiente de modificação, ele é mutável. E o conhecimento de Vedanta é saber diferenciar o Sat e o Asat. Isso de acordo com os textos, tá? Se a pessoa não entende a ação, ela não entende o eu. E ela é vimudhatma, ela é iludida. E ela pensa o quê? Kartaham, eu sou o autor. E não é bem assim. Esse é o entendimento dos Vedas. Aí aqui ele vai continuar dizendo o assunto de guna, que é muito difícil das pessoas entenderem, porque tem tanto ego envolvido, as pessoas querem tanto crédito, as pessoas querem tanto se sentirem diferenciadas, as pessoas querem tanto se sentirem reconhecidas, querem tanto fazer parte de alguma coisa, querem tanto serem valorizadas por alguma coisa, que mesmo ela se envolvendo no ambiente do texto, de conhecimento, ela acaba contaminando todo aquele saber para mais um adorno do ego. Então, eu sei, olha como eu falo bem, olha que minha aula é muito melhor que a sua, olha todo o conhecimento que eu tenho. Então, a ilusão, essa é a ilusão da ilusão. Que o pessoal fala, o problema do mundo é a ignorância. Não é ignorância. O problema do mundo é a ilusão. Que a ignorância, pode ser reconhecida. Você fala assim, eu não falo alemão. Quanto à língua alemã, eu sou ignorante. Então, você não vai sair por aí falando alemão, achando que fala alemão. Né? Você não fala alemão, porque eu sou ignorante de alemão. Então, o primeiro passo é o conhecimento da ignorância. Quando ele está falando da ilusão, não é uma ignorância ignorada. Você é ignorante, você ignora que você ignora. E pior, essa ignorância que você ignora, ela se desdobra num pseudo-conhecimento que envolve a sua própria natureza. E aí você vê tudo agindo, a própria visão é uma ação, e todos os sentidos de conhecimento, eles são para fora. Tudo aquilo que você vai moldar com relação à ideia de eu é com base naquilo que você sente, que você gosta, que você não gosta. E isso vai te deixando limitado, porque você vai buscando no mundo vários objetos, sensações, pessoas, experiências, para você tentar completar uma coisa que não pode ser completa. Essa é a visão dos Vedas. O que já E está aí, completa, né? Por si só. que na verdade assim, é tão complexo, né? Tão complicado falar, e a liberação no Vedanta? Pô, liberação no Vedanta é um negócio complicado. Deixa a gente chegar no capítulo 7, aí a gente vai ver falando dos elementos da natureza, né? Bhumirapo analo vayu kammano buddhireva cha. Os 8 elementos da natureza, 3 sutis, 5 grosseiros, né? Que eles estão sob as modificações de guna, e eles são totalmente pertencentes à Prakriti. E quem sou eu? Eu sou aquele que não tem nada a ver com isso. E o sentimento de desapego, ele vem, o verdadeiro sentimento de desapego, de acordo com os Vedas, ele vem do entendimento de que eu realmente não tenho nada a ver com esse mundo. Nada, nada, zero, distante. Não sou mais porque vem, não sou menos porque vai, não sou afetado e tal. Então, automaticamente, esse desapego ele é produzido, né, por esse entendimento. Muitas vezes a pessoa acha que desapego é uma coisa que, desapeguei, né? Mas existe um eu desapegando. Um ego desapegando de alguma coisa e se sentindo bem com isso e se identificando com isso. O desapego real aqui, do sábio, que ele é a Sakta, é o entendimento de que Guna e Prakriti é que fazem todo o show desse universo. Eu, assim, dizer
uma forma de entender, mas não pode ser levado ao pé da letra. Eu sou aquele que simplesmente observa. Porque aí você fala, mas observação não é uma ação? Sim, mas você precisa de ter meios para você pelo menos ter uma ideia mais próxima do que a realidade do eu. Então você fala, eu sou o observador. Não, tá, porra, observar é uma ação. Não posso ser observador. Não, mas você vai falar que é um observador para você começar a entender e criar uma diferenciação, uma distância entre o eu e o não eu. Esse é um método. Não quer dizer que você vai levar ele ao pé da letra. Bom, aí nem deu mais tempo. Mas aí a gente volta na próxima aula. Beleza, pessoal? Até a próxima aí. Tchau, tchau, Obrigada, professor. boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.